1.rai. É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Julie estava perdendo pequenas estatuetas caras sobre a lareira de mármore branco. Quando um oboe alto foi ouvido acima do espírito, a garota deu um pulo de susto no local e quase deixou cair um dos objetos extremamente caros de suas mãos. Margaret. Ela acenou de brincadeira com uma toalha para a amiga, e se ela tivesse sido quebrada na vida, ela não teria pago. Ora, mamãe não notou a perda desse lixo por tanto tempo. Duvido que ela se lembre de cada um nos olhos. A garota brilhante mastigou o chiclete dispensada. Então, hoje é seu aniversário. Papai deixou você ir embora mais cedo. Quais são seus planos para esta noite? Como você vai comemorar? Julie percebeu que os olhos de Margaret se iluminaram com um fogo vergonhoso. Nem sei. Pensei em comprar um bolo e visitar minha mãe no hospital e depois dormir. Eu raramente a visito, ela fica ofendida. Vamos fazer isso. Começou a filha do dono da casa, de forma importante. Você chega aqui rapidamente para visitar sua mãe e me descreve, eu vou buscá-la. Preciso ir às compras. Por quê, de repente, você passou a ter menos amigos? Julie sorriu. Não, bobo. Vamos para o clube. Vou providenciar um feriado de verdade para você, mas primeiro, ela olhou meticulosamente para a empregada em um confortável terno preto sem traços de maquiagem no rosto. Vamos colocar você em ordem. Julie olhou duvidosamente para sua amiga. Ela e o clube. Há muito tempo, em meus anos de estudante, fui lá apenas algumas vezes para o dia do estudante na formatura. E eu não achava nada atraente na juventude bêbada. Mas os estabelecimentos em que Margaret geralmente descansava eram uma ordem de grandeza maior do que seus restaurantes abafados. Era possível confiar nela. Julie trabalhou na casa dos Anderson por pouco mais de um ano. A garota se formou na faculdade, tendo dominado uma especialidade desnecessária. Portanto, após a formatura, a questão do emprego se tornou aguda. Ela não podia pagar por um curso superior. A menina foi criada apenas por sua mãe, Isabela. Ela não sabia nada sobre seu pai. E a mulher não estava particularmente disposta a responder perguntas de interesse da filha. Ela passou por momentos difíceis. Ela aceitava qualquer trabalho, apenas para salvar um modesto apartamento de 2 cômodos que precisava das mãos de um mestre experiente criar uma menina decente para Julie. Na universidade, ela foi apenas para o departamento pago. Mas a educação era cara, então tive que me limitar a um diploma universitário. A educação não resolve nada quando se trata de encontrar um emprego. Isabela, filha. Se você estiver pronta para trabalhar e aprender coisas novas, será aceita com mais disposição do que uma pessoa preguiçosa com um diploma do melhor instituto. E ela não confiava em sua mãe. Ela não se poupou e enviou currículos em resposta a um anúncio que procurava trabalhadores braçais. E o trabalho de empregada doméstica não incomodava a garota de forma alguma. A empresa era muito decente, e seus clientes eram pessoas ricas que cumpriam todos os requisitos do contrato. No início, Julie estava muito cansada, colocando as coisas em ordem na enorme casa de Robert Anderson. Mas logo se acostumou. Sim, e com Margaret elas tinham a mesma idade. E rapidamente encontraram uma linguagem comum. A moça já havia se formado na magistratura. Embora quase não aparecesse em pares. Seu pai não era rigoroso com ela, mas algumas de suas exigências eram obrigatórias. O homem fazia vista grossa para o resto e permitia que a filha única se divertisse bastante. Margaret era poderosa. Ela se dava bem com os rapazes, sem ter um relacionamento permanente. Eu bebia muito. Desaparecia constantemente nas festas seculares. Gastava o dinheiro do pai sem olhar para trás e tudo lhe era perdoado. Afinal, Sico dificilmente a trataria como igual, apenas se ela não fosse bem-sucedida no casamento.
Com Isabela, a filha cansada não ficou muito tempo. Nos últimos anos, o coração da mãe começou a se lembrar de si mesmo com frequência, por isso ela era examinada de tempos em 2 horas para fazer compras. O dinheiro do cartão de crédito da filha de Robert voava a cada minuto. Mas valeu a pena. As amigas apareceram na boate no elegante carro prata de Margarete, que seu pai comprou para ela em seu último aniversário. Assim que apareceram no espaçoso salão e caminharam até o bar, vários pares de olhos os seguiram imediatamente com olhares interessados. Julie não estava acostumada com tanta atenção, e com roupas tão reveladoras também. Ela estava diferente naquela noite. Annie era obstinado em conhecê-la. A noite foi divertida. Julie até bebeu alguns coquetéis alcoólicos, o que quase não a impediu de beber de uma só vez. Mas Margarete preferia bebidas mais fortes. Ainda no carro, ela discutiu com uma de suas amigas e tentou se distrair dos pensamentos ruins. Quando o funcionário das boates do estacionamento dirigiu seu carro, a garota disse que poderia fazer isso sozinha. Julie ficou completamente assustada. Você mal consegue se manter em pé, ou a si mesmo, ou aos outros. Me dê as chaves, ela exigiu. Mas a namorada não entendeu nenhum argumento. Sente-se, vamos. Ou você quer ficar aqui? As moças discutiram por vários minutos, mas sem sucesso. Julie decidiu que não pegaria um táxi, mas iria com Margarete. Certifique-se de que ela chegue a toda a casa. Tudo aconteceu muito rápido. Margarete se dispersou, apesar dos gritos nas proximidades, e voou para fora da esquina, derrubando um jovem em uma faixa de pedestres e parando abruptamente. Um pouco mais sóbria com a percepção do que aconteceu. Você atropelou alguém? Julie gritou, prestes a sair do carro. Mas ela rugiu novamente e correu para a frente. A garota não dormiu a noite toda, não encontrou um lugar para si mesma. Margarete a levou para sua casa e contou tudo ao pai. Robert pegou os telefones de ambas e ordenou que ficassem em silêncio. Não havia notícias até o amanhecer. Margarete adormeceu no sofá. Tinha muito álcool. Mas Julie não conseguia fechar os olhos. Eles simplesmente foram embora de carro, deixando um homem morrer na calçada, havia sangue. É provável que ele não tenha sobrevivido. As meninas, mais do que qualquer coisa no mundo, queriam estar ao lado da mãe, para que ela as confortasse, para prometer que tudo ficaria bem e que tudo não passava de um sonho ruim. Robert entrou na sala quando já havia luz do lado de fora da janela. Julie deu um pulo e empurrou seu amigo. A situação não é fácil, com um suspiro pesado, o homem disse, Julie, tenho um grande pedido para você, você pode recusar, mas primeiro vou ouvir. Como você sabe, vou me candidatar a prefeito. Não me importo com a confusão agora. Algo semelhante teria acontecido com Margarete, mais cedo ou mais tarde. Essa é a minha omissão. Eu lhe peço uma coisa para tirar a suspeita da nossa família. Assuma a culpa. Com Julie, ela queria ficar indignada, mas não conseguia encontrar as palavras. Robert continuou. Não tenha medo. Você receberá um prazo. Pequeno, talvez até condicional. Você tem carteira de motorista e digamos que sentou no banco da Margarete e ela lhe emprestou um carro no seu aniversário? Você não tem nenhuma outra infração. Esse cara está agora no hospital. O incidente não é particularmente grave. Além disso, não continuaremos com dívidas. Estou pagando a cirurgia de sua mãe. Ela tem um coração doente. No futuro, ela receberá o melhor tratamento para qualquer problema de saúde. Deixe-o recorrer a mim, eu cuido de tudo. Robert, nem é hora de pensar, a garota estava confusa. Para ela, um acidente como esse não era algo insignificante. Ela nunca se atreveria a colocar a vida de uma pessoa em risco. Mas é claro que os ricos são diferentes. Isabela realmente precisava da intervenção urgente dos médicos. E a menina não queria perder sua mãe, pois não conhecia outros parentes. No mesmo dia, Julie foi voluntariamente à delegacia de polícia e confessou sua culpa.
Ela estava assustada, mas esperava que Robert a apoiasse, como havia prometido, e que o julgamento não fosse difícil. Mas já no primeiro dia da investigação, fatos horríveis foram revelados. Então, como ele morreu? Perguntou a garota com uma voz incolor, depois de saber pelo investigador que a vítima do acidente havia morrido no local. O pai de Margaret mentiu para ela. Ele sabia que ela não concordaria com seu acordo se soubesse toda a verdade. O coração de Julie disparou. Ela sabia que aquele era o fim. A investigação foi rápida. Robert ajudou. Ele contratou um advogado ruim e não deixou um advogado do Estado que nem sequer tentaria em um caso tão óbvio. Graças a seus esforços, a garota pegou 4 anos de prisão. Parecia que o mundo havia desmoronado. Ela não entrou em contato com a mãe, não sabia como contar tudo. Eu não queria preocupá-la antes da operação, que poderia não ser realizada com o próximo ataque. A vida atrás das grades era difícil e assustadora. No início, Julie não conseguia dormir. Todos tinham medo de que algo acontecesse com ela, que alguém decidisse zombar dela, mutilá-la. Tudo era incompreensível. Amenizável para os outros, uma lógica completamente diferente. Para sobreviver, tivemos que nos adaptar rapidamente. Os guardas também eram diferentes. Alguém gostava de seu trabalho e não prestava atenção aos gritos dos prisioneiros durante o confronto nas compras escuras das colônias. Outros vinham imediatamente em socorro e não incentivavam a desordem. Entre esses últimos, Jack se destacou. O homem estava na casa dos 30 anos. Era casado e tinha uma aparência decente. Eu sinceramente me solidarizava com as muitas mulheres que se encontravam em um lugar tão terrível. Muitos se perguntaram como ele, com um coração tão bom, havia se encontrado entre os guardas. Mas a resposta era simples. O sogro acrescentou que ele era o chefe da prisão, portanto estava acostumado a ser obedecido. Isso também se estendia à sua família. A própria Julie não percebeu como começou a olhar para o atraente Jack por um longo tempo. E ele está fazendo isso. Em uma atmosfera de traição e medo, a garota queria ter pelo menos algum tipo de apoio. Confiar em alguém. Ela teve sorte com seu companheiro de cela. A mulher aconteceu, não ofendeu, mas não quis ajudar sem mais nem menos. Mas Jack era diferente. A cada dia que passava, a tensão entre eles aumentava. A moça não sabia no que isso poderia resultar. Ela não sabia se ousaria sonhar com um homem casado e revelar sua simpatia por ele. Certa vez, ele estava de guarda para ela enquanto trabalhava em uma lavanderia em um depósito de produtos químicos domésticos. Apenas Julie permaneceu. Fique quieta, disse o homem, virando-a de costas e pressionando-a contra a parede. Seu primeiro beijo foi como uma lufada de ar fresco. A garota se sentiu viva por um momento. Dentro dela surgiu a esperança de que, no futuro, ela poderia amar. Seus encontros passaram rapidamente em total sigilo, mas manter um segredo na colônia não era tão fácil. Havia olhos e ouvidos por toda parte, prontos para relatar qualquer evento às pessoas certas. Os rumores sobre o romance de Julie e Jack começaram a se espalhar entre os prisioneiros e os acompanhantes. A jovem começou a ser alvo de piadas sociais, risadas e olhares de esguelha. Algumas das mulheres ridicularizavam francamente sua afeição por um homem, outras invejavam, outras lamentavam. Você é uma tola, Julie, ele está usando você, aqui com muitos, há apenas o seu civilizado, compartilhou mais de um prisioneiro. Outros não têm tanta sorte. Então vai com e acontece que com fraturas. Portanto, tenha cuidado com seu Romeu, não com Beric. E então você nunca sabe se mostrará sua natureza bestial. Julie não defendeu seu amante. Quanto menos os outros soubessem sobre eles, melhor. Além disso, no dia anterior, Jack havia pedido a ela que se cuidasse. Afinal de contas, as pessoas estavam conversando e o chefe da prisão, muito provavelmente, já sabia que seu genro e sua substituta estavam mortos. Em um sonho, a esposa ouviu o toque de uma chave na porta de sua cela. Ela imediatamente se levantou. 2 pessoas se aproximaram dela. A mulher não teve tempo nem de pronunciar uma palavra.
Ela foi amordaçada, amarrada e arrastada para o chuveiro. Uma pia estava cheia de água. Percebendo o que aconteceria em seguida, Julie começou a resmungar e a se debater. Mas as mãos dos homens se mantiveram firmes. Mais tarde, ela não contou a ninguém sobre o que havia vivido naquela noite. Ela pensou que estava se despedindo da vida. Saudações de seu chefe, um dos guardas estava se preparando na soleira da porta, jogando uma mulher quase viva de volta para a cela. Jack perdeu seu próximo turno e vários outros. Julie aguardou sua aparição com a respiração suspensa, mas logo percebeu que foi em vão. Seu amante nunca mais voltará. Descobriu-se que não apenas ela foi punida pela ligação. Jack foi transferido para a colônia masculina. Mais notícias sobre a esposa não foram recebidas. Nas últimas 3 semanas, Julie tem tido manhãs ruins. Ela não entendia o que estava acontecendo com ela até que a companheira de cela explicou com um sorriso que ela estava grávida. A mulher conseguiu chegar ao centro médico. Lá ela foi examinada e confirmou que o feto estava se desenvolvendo no 3º mês. "Bem, você é uma garota de sorte", disse o companheiro de cela à sua esposa. "E qual é o sucesso aqui?" perguntou a jovem, enxugando incansavelmente as lágrimas, percebendo que sua vida terrível havia se tornado ainda pior. "Qual delas é sua mãe? Como ela criará a criança? E se eles o levarem embora? Não ouvi falar de tal coisa." As crianças presas após o nascimento eram levadas para orfanatos. Elas podiam ser adotadas por completos estranhos. As mães nunca mais encontravam seus filhos. Eles provavelmente o deixarão sair. Nesse caso, o chefe é brando. Portanto, comporte-se com calma, não seja insolente com ninguém. Talvez sejamos libertados em breve. E foi o que aconteceu. Menos de 2 semanas depois, Julie se viu do lado de fora dos portões da colônia com um pacote nas mãos e um vazio na cabeça sob um possível céu de outubro. A primeira coisa que ela queria fazer era visitar sua mãe. Durante os 2 anos que a jovem passou em cativeiro, ela nunca se atreveu a confessar tudo. Certa vez, Margaret enviou um pacote com várias guloseimas, que ela não compartilhou. Ela se sentou e garantiu que Isabela estava bem. A primeira operação foi bem sucedida, mas a mulher ainda está sob a supervisão dos médicos. O apoio de sua mãe deu esperança a Julie. Ela sabia que agora eles seriam muito unidos. Afinal de contas, o estigma de ex-presidiária permanecerá nela por toda a vida. E eles não costumam ser confiáveis. Você não pode provar a ninguém que a culpa não foi de Julie. Eles não vão ouvir e respeitar também. A mulher chegou ao antigo endereço com a emoção no peito, abriu a porta com a chave e imediatamente congelou. O cheiro lá dentro era de mofo, como se não tivesse sido ventilado por um longo tempo. Tudo estava em seu lugar, como há alguns anos, como se não houvesse ninguém. Durante esse tempo, o pânico não cresceu mais em meu peito. Como? Onde está mamãe? Por que nada mudou? Ela ligou para o hospital, discando o número de memória. Quero falar com o médico da Isabela. A moça da ala 307 não tem nenhum paciente com esse nome, afirmou o administrador com confiança. Talvez você tenha se enganado? Pode me dar todos os detalhes? Vou dar uma olhada no computador. Sua mãe poderia ter sido transferida para outro quarto. Sim, obrigada. Respondeu Julia apressadamente. Sinto muito, disse o outro lado da linha com cuidado, sinto muito, mas Isabela morreu em 13 de junho. A mulher não escutou mais nada, não conseguia se manter em pé e escorregou lentamente pela parede. Mamãe ficou fora por mais de 1 ano. Ela não sabia, não sentia. Não, não pode ser. Isso não acontece. Afinal de contas, a vida de um ente querido não pode ser interrompida de forma tão injusta. Naquela época, Julie só percebeu que Jack começou a se encontrar secretamente com ele, abriu sua alma para ele. Ela lhe deu carinho e sentiu que vivia aqui na natureza. Sua pobre mãe, abandonada como filha única, morreu no hospital. Afinal, ela estava assustada.
Ela achava que tinha sido abandonada. Como assim? Julie teve que mexer nas ligações para descobrir exatamente onde Isabela estava enterrada. Sem acreditar no que estava acontecendo, ela foi ao cemitério. E mesmo olhando para uma foto em preto e branco de uma jovem mãe, ela não conseguia reconhecer a realidade. Uma mulher solitária e de coração partido ficou sentada por várias horas no túmulo de sua mãe, pedindo-lhe perdão. Ela perdeu a esperança novamente. A nova fase da vida não poupou Julie. Ela tentou encontrar trabalho, mas foi recusada em todos os lugares. Ex-condenada e até com estômago. Eles não inspiravam confiança. Muitos me batiam, me xingavam injustamente. Mas tudo tinha que ser suportado. A jovem estava tão perdida que apenas um pensamento, e não as filhas nascidas, lhe dava força e sentido para continuar vivendo. Ela tentou encontrar Jack nas redes sociais, para que ele soubesse que ela estava grávida dele, mas uma longa busca não deu resultado. Novos fracassos. Eles pareciam seguir Julie a todo momento e não teriam fim. Apesar dos esforços dos guardas naquela noite terrível. Stacy nasceu completamente saudável e, pela primeira vez, ao tomá-la nos braços de sua esposa, ela experimentou uma sensação indescritível e até então desconhecida. Ela percebeu que jamais abandonaria esse bebê e o faria feliz. Não importava o quanto isso lhe custasse. Não havia mais homens na vida de minha esposa. Ela não aceitava namoro, não começava intrigas vazias. Dedicava todo o seu tempo à criança. Há vários anos ela trabalhava como técnica em uma pequena empresa, recebia pouco, mal dava para pagar as contas, mas o trabalho não diminuiu por causa disso. As autoridades não estavam mais reclamando. Você estava reclamando o tempo todo. Algo que você fazia em casa. Estabeleceu novos prazos para a limpeza de cada espaço industrial e de escritório. A mulher não reclamava. Trabalhava com os dentes cerrados. Afinal, ninguém mais se atrevia a lidar com a ex-prisioneira. Julie já tinha problemas suficientes. Muitos vizinhos se afastaram dela depois da história com a colônia, apesar de conhecerem Isabela muito antes do nascimento de sua filha, nem sua esposa nem sua mãe nunca recusaram ajuda. E não diziam uma palavra ruim. Mas as pessoas não se importavam. Elas lançavam olhares de esguelha, resmungavam alguma coisa. Às vezes, expressavam abertamente sua aversão. A mulher se acostumou com isso e não se sentiu mais ofendida. As pessoas são pessoas. Elas sempre precisam de um pária, um culpado que possa ser discutido. Com a colônia, ela não tinha suportado tanto, e as travessuras dessas crianças. Mas também havia pessoas boas cercadas por Julie. Uma vizinha idosa do andar de baixo sempre cuidava de Stacy. Se sua mãe precisava sair com urgência a negócios, ela a convidava para visitá-la. Ela falava sobre sua família, que há muito havia se esquecido de seus avós e vivia na capital. Eles precisavam uns dos outros. Sophie, você nos ajuda muito, suspirou Julie, às vezes quase chorando por ser tratada com gentileza. O que é você, querida? Sem você, eu teria morrido de tédio entre esses 0 anos, a vovó respondeu ameaçadoramente. Veja como eles olham de soslaio para você. Eu odeio até mesmo cumprimentá-los. Não gosto de beber. A vida continuou. Julie estava girando como um esquilo em uma roda. Desconsiderando completamente suas próprias necessidades. Ela havia se esquecido há muito tempo de como era gostar de si mesma, gostar de homens. Gastar algum dinheiro não em algo útil para casa, mas para seu próprio prazer. Oh, você não tem um homem bom o suficiente, Sophie balançou a cabeça, uma pessoa assim resolveria seus problemas em um instante. Onde posso conseguir isso? Respondeu Julie. Sem muito interesse nesse assunto. Ela não pensou em estabelecer uma vida pessoal. Onde ela está? Sim, e você é bom. Eu mesmo fiz o lançamento. Quem vai dar uma olhada nisso? Aqui, a avó tirou do bolso de um suéter de tricô velho e algumas notas, que guardou da aposentadoria, eu queria agradá-la. Compre algo bonito para você, não leite ou trigo sarraceno, mas roupas. O que é você, Sophie?
A mulher ofegou. Pegue-o e pegue-o. Além do trabalho principal na empresa, Julie conseguiu encontrar empregos de meio período. Em seu tempo livre, ela se levantava para costurar do zero ou experimentar roupas para as pessoas. É claro, para aqueles que nunca ouviram falar dela. Ela também trabalhou em um serviço local de entrega de café, cujos entregadores se recusavam a viajar para áreas inseguras. Julie não sentia pena de si mesma. Todos os seus pensamentos estavam ocupados em como economizar um centavo extra. Apesar do emprego terrível, a mulher não se esqueceu de prestar atenção no desenvolvimento de sua filha. Stacey cresceu sob o carinho de sua mãe e nunca levantou a mão para ela. Além disso, a menina adquiriu novos conhecimentos rapidamente e conseguiu realizar algumas tarefas antes mesmo de entrar na escola. Ela se apressava para tudo o que era novo, não era preguiçosa e se destacava pela perseverança. Entretanto, os primeiros sucessos nos estudos foram surpreendentes. Julie ficou atônita ao ver o diário da filha com notas não superiores a C. Ela não entendia como um professor de tão pouca idade podia ter feito isso. Ela não entendia como uma professora de alunos da primeira série poderia ser tão cruel a ponto de não tirar uma criança dos fracassos, mas afogá-la neles. A cada lição de casa, ela entendia, superava e podia confirmar cada uma de suas respostas. Mas algo estranho aconteceu na escola. Mais uma vez, quando Stacey voltou chorando, recusando-se a mostrar o diário para a mãe. Julie decidiu que valia a pena conversar com Rebecca. Ela era uma jovem professora que acabará de se formar em uma universidade de pedagogia. Ela estudou em uma cidade grande e voltou de lá não com a mesma escuta que podia ser feita às 6 horas. Julie olhou para o escritório. Julie Solomati, mãe de Stacey. Claro, vamos lá. A professora fechou a revista e olhou atentamente para o pai que havia chegado. Julie imediatamente notou suas longas unhas bem cuidadas e seus anéis de ouro. Há muito tempo eu queria falar com você. É bom que você tenha tirado um tempo para vir aqui. Excelente, a mãe de Stacey se sentiu aliviada de coração. Ela achava que tinha havido um mal-entendido. Gostaria de entender em que formato as aulas são ministradas e como as crianças recebem as notas. A Stacey é muito vulnerável e fica chateada com as notas ruins. Em casa, ela se esforça ao máximo. E está pronta para todas as aulas. Quando a verifico, ela responde a tudo sem hesitar e imprime letras limpas e bem cuidadas. Não entendo. Talvez algo na classe a assuste com suas respostas públicas. Talvez Rebecca tenha suspirado. Ela claramente viu o problema do desempenho acadêmico de Stacey em outra coisa. Julie, o professor se aproximou mais. Quero que você me entenda corretamente. Para atender às necessidades da classe, você doa de forma irregular. Muitas vezes você tem dificuldade com isso. Mas, além disso, eu aprecio o cuidado dos pais com seus filhos. Se eles se importam com seus filhos, então eu me importo. Nos últimos 6 meses, graças à ajuda de vários pais e mães, consegui isso. A garota pegou o último modelo de um telefone caro da mesa. A escola é um lugar cruel. Não posso cuidar de seu filho. Simplesmente não posso fazer isso o tempo todo. Eu tenho 23 deles. Sei que você é mãe solteira. É difícil para você, mas para quem é fácil? Você para mim, eu para você. O esquema é claro. Por um tempo, Julie se sentou completamente abatida pelo que havia ouvido. Ela estava esperando uma conversa completamente diferente. À sua frente, estava sentado um chantagista menor de idade. Então, acontece que ela é punida na parede sem mais nem menos? Deliberadamente humilhada por causa do pequeno salário da mãe? Quanto mais a mulher pensava nisso, mais raiva ela sentia. Sabe de uma coisa, disse ela, você tem sorte de eu ter entrado aqui sem um gravador de voz. Você é uma vergonha para a sua profissão. Com essas palavras, Julie deixou a escola. Ela sabia que isso só pioraria a situação. Se pudesse, ela entregaria aquele dinheiro estúpido. Mas ela não tinha nenhum. A mulher estava certa. Rebecca não se esqueceu de suas respostas.
A garota odiava tanto a pobreza quanto aqueles que usavam sua situação difícil como roupas caras. Ela queria humilhar a mãe de Stacey, para descobrir qualquer coisa sobre ela. Afinal de contas, toda pessoa tem esqueletos no armário. As informações descobertas até mesmo superaram todas as expectativas do curioso professor. Como Julie cumpriu seu mandato e deu à luz sua filha do acompanhante. Ela decidiu adiar o que havia aprendido até o momento certo. Até então, Stacey continuava a receber os odiosos DSCS e começou a soluçar na sala de aula. Muitas crianças começaram a provocá-la. Com isso, a menina ficou ainda mais chateada, vendo o sofrimento de sua filha. Julie estava ficando louca. Ela queria chorar com ela, mas não podia mostrar seu desespero para Stacey. Seja paciente, minha querida, tranquilizou a filha, quando ela se sentou de joelhos. Seja paciente, logo vou resolver isso. Sei que você é uma menina inteligente, que sabe qualquer assunto com 5 pontos positivos. Que o diário seja completamente diferente. Mas eu acredito em seu conhecimento, e você acredita. Quem quer que tenha dito alguma coisa? Mamãe, estou tão ofendida, soluçou Stacey, agarrando-se ao roupão da mulher e afastando furtivamente uma lágrima. Ela soube desde cedo da injustiça da vida e não estava preparada para ela. Mamãe era adulta, e sua filha tinha apenas 7 anos. E ela já estava podre por nada. No chat da escola, Rebecca anunciou uma reunião de pais e mestres. Julie decidiu que essa era sua chance de se conectar não apenas com a professora do ensino fundamental, mas também com outros pais. Ela achava que nem todo mundo tinha condições de dar presentes ao professor da classe sem motivo, e fazia sentido levantar essa questão em público. De repente, aqueles que dão subornos ficariam envergonhados. Mal tendo saído do trabalho, Julie correu para casa e vestiu a única calça e camisa decentes, para não cair na sujeira do rosto, e até colocou um pouco de maquiagem. A base não conseguiu esconder as bolsas escuras sob meus olhos. O rosto da mulher mostrava exaustão. Fosse como fosse, eu tinha que ir à reunião. Julie tinha certeza de que não estava atrasada, mas a porta do escritório estava aberta e discussões altas podiam ser ouvidas atrás dela. A mulher especificamente saiu mais cedo para causar uma boa impressão nas outras mães. Ao se aproximar, ela não bateu na porta, mas ficou ouvindo. Rebecca. E por um longo tempo, você sabe, meu filho está sentado com essa Stacey. E se ela for algum tipo de anormal, de repente ela vai machucá-lo, uma voz feminina assustada soou, a garota definitivamente tem tendências antissociais. É importante, disse outro, ela reage a tudo de forma agressiva. Ela não tem amigos, estuda pior do que nunca. Essa questão precisa ser tratada com urgência. Obrigada por nos avisar, Rebecca, respondeu a terceira mãe, temos o direito de saber o que esperar dessa família se a mãe já cumpriu pena. Sim, ela também deu à luz um acompanhante. O que esperar de uma criança? A menina, é claro, não escolheu seus pais. Mas é uma grande bagunça. O rosto de Julie ardia de raiva. Ela ficou ofendida, mas não ia ficar ouvindo insultos. Que lhe contassem tudo na cara. Quando ela abriu a porta abruptamente e apareceu na soleira do escritório. Os presentes ficaram boquiabertos. Você mesmo acabou de dizer que minha filha não teve nada a ver com isso. Quer fazer fofoca sobre alguém? Por favor, que seja eu, mas não se atreva a tocar em minha filha. A mulher falou em um só fôlego. Ela se dirigiu a todos, passando os olhos de uma pessoa para outra, sem se lembrar de ninguém. Ela poderia ter dito muitas coisas, mas se conteve a tempo. Então, temos uma antipatia mútua, disse a mulher rechonchuda calmamente, falando sobre o comportamento inadequado. Na parede de sua garota está o caminho para o internato. Não estou dizendo isso por maldade, entenda, mas ela não tem lugar entre nossos filhos. Exatamente. Outra mulher animada apoiou, e de repente, seus genes ruins foram transferidos para ela. Ele começará a subir no portfólio de outra pessoa, roubando como uma mãe. Ou por que você foi preso? Por assassinato, Julie deixou escapar de seus lábios.
Todas essas mães importantes zombavam dela sem demonstrar a menor simpatia. Eram elas que eram antissociais, desagradáveis e detestáveis. A mulher correu pelo corredor a fim de sair daquele lugar cruel o mais rápido possível, por causa das lágrimas que lhe assolavam o rosto. Ela não viu nada à sua frente, logo na escada, esbarrou em alguém. Julie não sabia que ele era um homem alto e bonito, vestindo um terno de negócios. À sua frente estava o novo diretor da escola. O homem parecia não ser muito mais velho do que ela. Aos 34 anos, ele já ocupava um cargo importante, e nem todos os seus colegas podiam se gabar disso. O que há de errado com você? Por que está chorando desse jeito? Perguntou ele, tocando gentilmente o ombro de Julie. Seu olhar, um perfume agradável e uma figura corajosa forçavam a mulher a expor tudo a ele sem hesitação. Pelo fato de que, ao lado de um homem assim, havia uma sensação de segurança. Nick ficou chocado com a notícia. Subornos debaixo do meu nariz, e até mesmo perseguição de uma criança, disse ele severamente. Não se preocupe, eu vou resolver isso. Sou um novo diretor no cargo há menos de um mês. Portanto, estou me acostumando com a equipe, e não comigo. Estou observando por enquanto. Eles parecem ser pessoas decentes, mas fazem o impensável. Muito obrigado. Eu não sabia como lidar com eles. Minha filha chega da escola chorando todos os dias, e meu coração se parte, sabe? No dia seguinte, Rebecca foi chamada de volta à sala do diretor. Desde o início da manhã, a jovem professora foi atormentada por um pressentimento desagradável. O incidente de ontem com a mãe de Stacey Solomati ainda estava fresco em sua memória, de uma mãe que anunciou publicamente o assassinato. Podia-se esperar qualquer coisa. Aqui, enquanto eu dirigir a escola, isso não acontecerá novamente. Claramente, esse é um caso. Você quer metade do corpo docente? E, ao mesmo tempo, fui levado para fora da escola algemado na frente dos alunos. Você está buscando essa glória? Nick furioso. Não, desculpe-me. Eu não terminei, disse o homem com firmeza, seu diploma da capital não importa aqui. Se você deliberadamente reprova os alunos, seu desempenho acadêmico é ruim, pensou. Qual é a sua porcentagem de atraso? Estou esperando um relatório com as notas dos alunos em uma semana. E espero ver os resultados reais de Stacey Solomati lá. Rebecca humilhada. Eu entendi a posição da diretora, mas nutria um forte ressentimento em relação a Julie. Ela não achava que as mulheres teriam coragem de reclamar com o diretor, em particular. Na segunda semana, Stacey retornou das aulas com um sorriso e orgulhosamente a apresentou à sua mãe. Diário. Nossa, você é inteligente, não pude deixar de me alegrar. Julie, beijando a filha na testa, veja, agora você está sendo valorizada. Você será melhor do que todos nesta classe. Você sairá com uma excelente aluna. A felicidade de Julie não tinha limites. Depois do trabalho, sabendo que alguém tão responsável como Nick provavelmente ficaria acordado até tarde na escola, ela decidiu visitá-lo e agradecê-lo pessoalmente. A mulher levou tortas caseiras com repolho e carne. O diretor não tinha um anel no dedo. Isso significa que ninguém o mimava com iguarias em casa, e um homem raro sabia como mexer com bolos. Nick ficou lisonjeado com a visita de Julie. E o presente ficou especialmente encantado. Você é apenas uma artesã. Ele sorriu para o fogão. Uma torta após a outra, com uma xícara de chá, nunca comi isso. Anos 100. Coma, coma. Se você gostar, eu faço de novo. Após uma breve conversa, Nick se ofereceu para acompanhá-la até sua casa. A comunicação durante o trajeto foi fácil. Julie já havia se esquecido de como se comportar com um homem, especialmente um tão atraente quanto ele. Ela tinha certeza de que Nick não sofria com a falta de fãs. Certamente se banhava na atenção do sexo oposto. Só se pode sonhar com um parceiro de vida assim. As semanas se passaram. Nick se tornou conhecido regularmente. Encontrou Julie no trabalho, foi até uma cafeteria.
Às vezes, ele vinha visitá-la e podia ajudar com pequenos trabalhos masculinos no apartamento. Ao lado dele, Julie parou de se preocupar e se sentiu atraente. Mesmo com roupas de casa e com farinha no rosto. Nick, não me entenda mal, eu gosto muito de você, mas tenho uma filha. Não posso me deixar levar por alguém que não seja sério, Julie confessou seus medos a ele, tenho um destino muito difícil. Um dia eu vou lhe contar, mas não sei se você vai me aceitar assim. Quem não teve problemas? Respondeu o homem com calma. Tenho um casamento fracassado atrás de mim. Nós nos separamos muito mal. Durante muito tempo, não consegui decidir sobre um novo relacionamento. Achei que não sentiria nada de especial por nenhuma mulher. E então conheci você. O relacionamento de Julie e Nick se desenvolveu lentamente. Eles eram gentis. Com cuidado, o casal foi se reconhecendo aos poucos, sem pressionar ou exigir nada. Com Stacy, o homem se deu bem. Ela estava feliz por conversar com alguém novo, porque os vizinhos desconfiavam de sua família. E minha mãe quase não tinha mais amigos. A mulher gostava de cada encontro com Nick cada vez que perdia a cabeça com seus toques gentis. Ela não conseguia acreditar que o destino tivesse sido favorável a ela e lhe dado um homem assim. A mulher estava tão imersa no desenvolvimento de seu novo relacionamento que se esqueceu da possível ameaça da ofendida Rebecca. A garota, durante todo esse tempo, tinha um plano de vingança em sua cabeça. Julie não apenas agrediu com o dedo, forçando-a a perder uma renda adicional sob a ameaça de demissão, como também torceu o diretor da escola, que a própria professora encarou. Ela achava que tinha a vantagem de ser jovem e bem cuidada, sem família ou um passado terrível. E também uma professora. Mas, por mais que Rebecca tentasse, Nick nem sequer olhava em sua direção. Ela continuava quebrando a cabeça. Como Julie não conseguiu chamar a atenção dele? Será que é por causa de seus grandes olhos tristes? E então percebi como me vingar. Aquele dia transcorreu como de costume. Nick não suspeitava que logo seria levado para o escritório de assuntos escolares com uma chamada severa devido ao fato de ter uma reclamação anônima. Ligação secreta com a mãe de um dos alunos, o presidente da comissão disciplinar leu a acusação, chantagem, suborno. Nick, você entende do que está sendo acusado? O informante escreveu que ficou sabendo que Julie Solomati, que já havia cumprido pena na colônia, lhe prestou serviços íntimos em troca de que a filha dela parasse de sofrer bullying na escola. Ao ameaçá-lo de demissão, você forçou a professora da filha de Julie a deliberadamente baixar as notas dela para atrair uma mulher a se relacionar com você. Para um professor, esse é um comportamento imperdoável e até mesmo passível de punição criminal. O que você estava pensando? O senhor desonrou todo o sistema educacional. Por causa de pessoas como você. Hoje em dia, a profissão de professor não é mais tão respeitada. Nick queria se justificar, mas não conseguia dizer uma palavra sequer. Toda essa reunião ridícula foi armada. Não havia uma palavra de verdade na carta anônima. Mas homem inquieto. Que foi diante da comissão que ele descobriu o segredo de Julie. Ex-prisioneiros, se fosse qualquer outra mulher, ele faria vista grossa a uma pena de prisão. Mas ele tinha direitos especiais sobre sua amada. Por decisão da comissão disciplinar, Nick foi afastado de seu cargo e demitido em desgraça da escola. Ele deixou o prédio sob o comando do fantasma, o que não chocou seus colegas, que não podiam suspeitar que esse homem decente e justo fosse o chantagista. A história é discutida há muito tempo, tanto na escola quanto fora dela. E Rebecca, que manteve seu cargo de professora, pôde voltar a praticar o suborno. É tudo mentira. Eles não poderiam demiti-lo. Você deve escrever uma contra-reclamação para a comissão e punir todos aqueles que difamaram seu nome. Eu até suspeito de quem seja o instigador de tudo isso. Li Julie andando pelo seu apartamento. Ela queria apoiar seu amante, dar a ele esperança de justiça. Só que ele parecia muito sombrio. Julie, sente-se. Não. E agora isso é importante, disse Nick, cansado.
O fato de você ter cumprido pena, eu soube não por você, mas pela comissão. Mas isso não é tudo. Desculpe. O homem não deixou Julie terminar. Jack Donovan, o acompanhante com quem você se relacionou na prisão e que deu à luz Stacey. Meu próprio irmão mais novo. Pela expressão de Julie, ficou claro que ela não estava pronta para acreditar nessa notícia. Mas Nick não a poupou. E mais. Ele não está mais vivo. Quando ele foi transferido para a colônia masculina, houve um motim de prisioneiros. Na confusão geral, eles o espancaram e ele foi brutalmente espancado por nada. E se ele não tivesse entrado em contato com você, ele teria permanecido no mesmo lugar e estaria vivo. Sabendo disso, não posso ficar com você. Você não faz ideia de como estou irritado? Os olhos do homem ardiam de raiva. Julie, isso está ficando desconfortável. Ele ficou atônito ao saber que Jack havia tido uma morte terrível. Mas a raiva nas palavras da amada era como uma faca que cortava seu coração. Eu sou o culpado? Você quer que eu seja o único responsável por isso? Fui condenado injustamente por assassinato. Passei por todo esse inferno, mesmo sem merecer. E Jack foi o único que me apoiou. Não fale sobre ele, gritou Nick. Julie cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Ela queria poder, mas não podia. Não conseguia suportar a atitude do homem. Stacey estava visitando Sophie, e a mulher estava certa de que a filha não havia testemunhado a briga deles. Ela não sabia o que dizer. Aos olhos de seu amante, ela era uma vilã. Julie não tolerou a negligência de Nick e pediu que ele fosse embora. Eles se separaram sem decidir nada. Depois que os homens foram demitidos, toda a vizinhança fez fofoca sobre o romance errado deles. Ficar juntos parecia um grande erro. Os dois precisavam de tempo para se reconciliar com o passado e perdoar um ao outro. A mulher decidiu que esse era o fim. Ela não iria rolar a seus pés e implorar por perdão. Ela tinha deixado Stacey, a única pessoa para quem valia a pena continuar vivendo. Apesar de Julie se encorajar e olhar para o futuro com esperança, o término com Nick a atingiu em cheio. Ela começou a se sentir amada, desejada, atraente, começou a sentir o carinho de outra pessoa, começou a fazer planos em seus pensamentos, a fantasiar sobre casamento e o que poderia dar ao seu amado filho. Agora ela se repreendia por toda essa estupidez, pensando que nunca tivera sorte em nada. Será que dessa vez seria diferente? Stacey notou uma mudança no comportamento de sua mãe. Ela voltou a ficar cansada e reservada. Quando se encontrava com Nick, ela não sorria mais, não estava bem, na frente do espelho, parou de pintar os lábios. E, à noite, a garota ouvia chorar em seu quarto. Você sente falta do tio Nick? Stacey perguntou à mãe. Não, querida, está tudo bem. Só que às vezes eu me lembro, a mulher acenou, sabendo que deveria falar sobre um homem. Lágrimas brotaram em meus olhos. Acho que ele também sente sua falta. A vovó Sophie disse que ele olha para você de uma maneira especial. Ele ama você. Julie também sofria com o relacionamento arruinado, nunca deixando de lamentar o fato de estar sendo perseguida por um negro. Mas logo surgiram novos motivos para inquietação. Ao subir para o terceiro andar com a filha, ela notou que Stacey estava com falta de ar, o que era estranho para uma criança enérgica de 8 anos. A própria Julie não teve tempo de resistir e subiu para o apartamento. Mais tarde, ela começou a notar outras estranhezas na menina. E então Julie recebeu uma ligação da escola dizendo que Stacey havia desmaiado na aula de ginástica. Deixando tudo, a mulher invadiu uma instituição de ensino e encontrou sua filha no armário. O que aconteceu com ela? Ela bateu, machucou alguma coisa? Julie imediatamente começou a examinar sua filha, olhando-a nos olhos. Não posso dizer o que causou o desmaio, respondeu a enfermeira calmamente, mas aconselho que vá ao hospital por causa do miocárdio. Você notou algo parecido com isso nela? Não, eu desmaiei pela primeira vez, mas a falta de ar apareceu recentemente.
No dia seguinte, Julie e Stacey marcaram uma consulta com um cardiologista e foram de carro até a clínica. A consulta médica e os exames necessários obrigaram a mulher a gastar dinheiro. Ela não aceitou muito dinheiro. Ela tinha medo de não conseguir fazer um exame completo nas paredes. "Espere por mim no corredor e não vá a lugar algum", disse Julie à filha. "Bem", resumiu o médico, deixado a sós com ela, "sua filha tem um defeito cardíaco." Ao ouvir isso, Julie quase desmaiou. "Quando isso vai acabar? E agora? Tem cura?" perguntou Julie, não reconhecendo sua própria voz. "Posso dizer que o caso não é dos piores. Stacey precisa de uma cirurgia para descobrir a direção a seguir. Precisaremos realizar a primeira operação e desenvolver uma estratégia de tratamento." Julie não imaginava sua pobre filhinha na mesa de cirurgia com o peito escondido, e sentiu-se tonta novamente. Em uma conversa com um cardiologista, ela percebeu que não havia esperança na parede. Ela pode ser salva. Outra questão é quando é o melhor momento para fazer a operação. Era possível esperar pela operação planejada para daqui a alguns meses, ou era possível fazer uma boa soma e providenciar tudo na próxima semana. Julie não queria arriscar a vida de Stacey. Ela não tinha ideia de onde conseguir o dinheiro, mas sabia que faria tudo o que fosse necessário para que a operação acontecesse logo. Ela chegou em casa em completo esquecimento. Não teve forças nem para chorar. Stacey entendeu que algo ruim havia acontecido e não procurou a mãe para fazer perguntas. Não havia amigos ou parentes. Não era necessário esperar pelo apoio financeiro de alguém. Não havia mais escolha. Ela decidiu procurar a ajuda de Nick, cuja voz não era ouvida há mais de 5 meses. Mas, também nesse caso, ela ficou decepcionada. "Eu lhe peço, encantamento. Não pense no que aconteceu entre nós." Desesperada, Julie gritou ao telefone: "Ajude, o que você pode fazer? Não tenho mais ninguém a quem recorrer, se eu perder Stacey também, não conseguirei viver. Coloquei minhas mãos sobre mim mesma." "Julie, sinto muito. É sincero. Eu ajudaria, não importa o que acontecesse, se tivesse essa quantia. Depois desse escândalo, não consegui mais emprego em minha especialidade. É por isso que estou fazendo trabalhos de meio período. Mas você sabe que estou com você. Não vou deixá-lo em apuros. Vou me esforçar muito para conseguir algo e investir na operação, mas não imediatamente." Depois de conversar um pouco mais, Julie desligou. Ela já se sentia aliviada pelo fato de ter conseguido falar com ele e não iniciar uma nova briga. "Bebê", suspirou Sophie quando a visitei, sem saber qual era a punição, respondeu a mulher com humildade. "Não sei onde me senti tão culpado e onde agora posso buscar o perdão. Não posso deixar Stacey. Não sei nem mesmo onde conseguir o dinheiro. Algumas pessoas me devem muito." Julie falou com os dentes cerrados, lembrando-se de quem a levou para a cadeia. Só que eles eram vis. E não cumpriram sua palavra. A decisão de entrar em contato com a Andersons não foi fácil para uma mulher. Ela suportou todos os golpes do destino com firmeza, mesmo que fossem injustos. Ela seguiu em frente incansavelmente. Depois de saber da morte de sua mãe, depois de sofrer a traição de uma família rica, ela não os procurou com um escândalo, não interferiu na carreira política de Robert, que na época era o prefeito. Mas ela poderia dizer muitas coisas interessantes. Se ao menos houvesse uma nova investigação. É provável que a promotoria tivesse encontrado a testemunha necessária para limpar o nome de sua filha, mas ela não procurou isso. No entanto, agora que a vida de sua filha estava em jogo, valia a pena esquecer o orgulho e lutar pela sua própria vida. Sentada na colônia, Julie sempre imaginava um encontro com um antigo amigo e seu pai, mas agora, atravessando um luxuoso gramado até as pesadas portas da casa. Não havia medo, nem excitação, nem ingratidão. A vida não mudou a garota ingênua e simpática, que não existia mais antes. Agora ela sabia que toda a ideia de assumir a culpa tinha sido um erro terrível. Com ela, começou o colapso de sua vida.
No saguão, Julie foi recebida por uma nova empregada e levada até Margaret. E agora as mulheres que costumavam ser tão amigáveis se olhavam com curiosidade. Margaret mudou muito. Ficou claro que ela investiu muito dinheiro em sua aparência. Ao lado dela, a ex-namorada parecia simplesmente ridícula em suas roupas velhas de neve. "Que visita inesperada!" disse a dona da casa, em um tom normal e alegre. "Sente-se e já que você chegou. Eu diria que estou feliz por conhecê-lo." "Mas não é bem assim", respondeu Julie com severidade. Mas ela se sentou no sofá. "É hora de pagar suas dívidas." Fiquei em silêncio por muito tempo. "E vocês obviamente não são mestres de sua palavra." Margaret surpresa arqueou uma sobrancelha tingida de claro e sorriu. "Não coloque o dedo em sua boca. Vejo que a vida atrás das grades só trouxe benefícios. Não é engraçado. Onde está seu pai? Preciso falar com ele." "Papai está no escritório. Eu lhe darei o endereço. Não sei se você pode conseguir algo dele. Ele se tornou recentemente tão logo todo o dinheiro se arrependeu." Depois de receber o cartão de visita, Julie se levantou e olhou ao redor. A casa ainda estava limpa e luxuosa. Somente as pessoas que viviam nela eram miseráveis e podres. Ela suspirou. "Como você consegue dormir à noite? Você é um assassino." A mulher se afastou, mal se contendo para não perturbar Margaret. O sorriso familiar nunca saiu de seus olhos. Será que ela realmente se importa? Será que não há remorso consciente? Julie queria quebrar tudo na mansão, derrubar todas as estatuetas que ela havia limpado cuidadosamente. Pintar cada quadro de um artista famoso, destruir o bem-estar dessa família sem valor. Ela sofreu tanto por causa deles. Eles viveram felizes para sempre, sem nunca pensar em uma garota inocente cuja vida foi destruída, pois uma vez que lhe enviaram um pacote, não cumpriram a promessa de tratar sua mãe. Mentirosos sem vergonha. Uma mulher invadiu o escritório de Robert. A partir deles, a secretária, com uma voz grave, reconstruiu um escritório no centro da cidade. Iniciou um novo negócio sem olhar para trás. É difícil imaginar que uma mulher tenha confiado nesse canalha. Quando ele viu o rosto irritado de Julie, soube imediatamente que isso não terminaria bem. Além disso, em um sofá pequeno e desconfortável, coberto de camurça natural, estava sentado um homem corpulento em um terno caro, com quem o pai de Margaret estava prestes a fechar um contrato surpreendentemente lucrativo. Diante dele, Robert não queria se envergonhar. Na aparência, ele tinha um pouco menos de 60 anos. Com uma surpresa indisfarçável, ele olhou para o intruso sem fôlego. "Por que diabos você a deixou entrar?" Robert gritou para a secretária perplexa. Ela tentou arrastar Julie para fora do escritório, mas não conseguiu. "Apenas toque", gritaram os convidados para ela. "Como ousa vir aqui e me envergonhar na frente de pessoas importantes?" "É hora de pagar as dívidas", sem medo dos gritos do homem, disse Julie, "caso contrário, todos saberão a verdade, e ele gostará muito." "Saia daqui, mendigo. Eu o prenderei na cadeia. Há um lugar rude para você." O homem não desistiu. Julie caminhou em direção a ele sem medo, com uma confiança assustadora, apontando o dedo indicador para a frente. "Somente graças a mim. Você está sentado aqui, graças a mim você foi o prefeito. Você quer competir comigo? Vamos conseguir o dinheiro de que preciso na próxima semana." Ela deixou uma folha sobre a mesa de centro com o valor necessário para a operação e a reabilitação. "Eu o aconselho a não trapacear." A testemunha silenciosa, depois de resolver o drama da condenação, olhou para Robert. Assim que Julie deixou o escritório, ele correu atrás dela. "Espere, garota, eu não estou com ele. Quero esclarecer o que aconteceu com você, Julie." Ele não conseguia acreditar que estava olhando para olhos familiares, em frente ao rosto oval, sobrancelhas, olhos e lábios. Tudo na jovem mulher o fazia lembrar de um homem do passado.
Perdoe-me por ser insolente, eu não queria olhar para você com tanta franqueza. O homem baixou os olhos. O fato é que você me lembra muito uma mulher. Vocês são muito parecidos. Apenas um rosto. Mas parece que eles claramente não estão a fim de conversa afiada. Julie, com os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse se defendendo de um estranho, virou a cabeça para o lado. Foi então que Ada notou uma verruga em seu pescoço. Não pode ser. Vocês são mesmo parentes. Qual era o nome de sua mãe? Ele perguntou com esperança. Agora era a vez de Julie se surpreender. Sua mãe tinha a mesma verruga no pescoço. As amigas de Isabela não deixaram de se comover com a semelhança externa entre mãe e filha. O nome da minha mãe era Isabela. Mas ela já se foi há 8 anos. Meu Deus, sinto muito. Julie acreditou na sinceridade das palavras do homem. Deixe-me convidá-lo para jantar. Eu estava prestes a me alimentar. Gostaria de lhe contar uma história, e você me contará a sua. Descobriu-se que Ada e Isabela eram muito próximos em sua juventude. Eles se apaixonaram um pelo outro quase à primeira vista. O primeiro sentimento sério fez com que os jovens perdessem a cabeça. Eles nem sempre pensavam em cautela. Não havia problemas especiais entre o casal, mas a união dos personagens não era fácil. Eles frequentemente se ressentiam um do outro. Nós brigávamos. Depois de outro mal-entendido, me ofereceram um emprego em outra cidade, que na época era muito promissor. Entendi isso como um sinal do destino de que era hora de amarrá-lo com Isabela. Ele foi embora e nunca mais a viu, embora se lembrasse dela com frequência. Eu tinha uma esposa, mas ela morreu cedo. Eles não tiveram filhos. Adam contou com certo entusiasmo. Era difícil me encontrar naquela época. Acho que Isabela tentou me dizer que estava esperando um bebê, mas não sabia o endereço. Não tenha medo de minhas palavras, Julie, mas acho que você é minha filha. O que a fez decidir? A mulher não conseguia acreditar no que ouvia. Embora você tenha herdado tudo de melhor de sua linda mãe, o sorriso e a cor dos olhos vieram do meu sangue. Se você vir uma foto da minha mãe, ficará convencido de tudo. Em pouco tempo, Julie passou de uma órfã infeliz a uma rica herdeira. Descobriu-se que Ada tinha grande influência nos negócios e na política, e sua palavra era mais importante do que a de Robert. Julie não acreditou imediatamente que sua vida havia mudado de repente. O pai tinha certeza do relacionamento, mas ela insistiu em fazer um teste de DNA, que confirmou todas as suposições. Agora não atrapalhe, o homem riu, estendendo as mãos para a filha. Graças à sua ajuda, Stacey foi operada com sucesso na melhor clínica e recebeu cuidados pós-operatórios. A vida da garota não estava mais em perigo. Por insistência de Adam, Julie e Stacey se mudaram para a enorme casa dele. Estou morando aqui há muito tempo e ocupo pouco espaço. Faça o que você quiser aqui. Estou sempre trabalhando. Você nem vai me notar. Adam tinha um caráter fácil, mas havia um núcleo sólido em seu interior, graças ao qual ele alcançou o sucesso. Com sua filha, ele rapidamente desenvolveu um relacionamento amigável. Stacey simplesmente adorava seu avô. Agora, ainda não apareceu na vida uma pessoa querida e confiável que não traia e engane. A mulher tentou agradecer ao pai por todas as boas ações que ele havia feito por eles. Ela mesma colocava as coisas em ordem em casa, não estava acostumada a ficar ociosa e estava sempre ansiosa para trabalhar. Não, disse Adam com severidade, você não vai mais limpar o chão daquele lugar assustador. Stacey agora estuda em uma boa escola. Você precisa cuidar dela? Se você quiser, pode se educar. Você pode pagar por isso. Exatamente. Como isso não me ocorreu antes? Nem toda vida robótica pode dominar uma profissão mais digna. Como a vida de Julie mudou radicalmente, as tarefas desnecessárias desapareceram, o tempo e o dinheiro apareceram. A mulher começou a pensar cada vez mais em Nick. Eles não se davam muito bem, mas durante o período da doença, ele a apoiou de todas as formas possíveis e até ofereceu algum dinheiro. Mas,
felizmente, não foi necessário. Mesmo assim, Julie decidiu se encontrar com Nick e discutir tudo de forma adulta. Eles tiveram tempo suficiente para entender o que queriam um do outro. Com a ajuda de Adam, ela descobriu onde seu amante está trabalhando agora. Julie. O que está fazendo aqui? Nick ficou surpreso, mas não pôde deixar de sorrir com esse gesto. Dentro da mulher, tudo se aqueceu. Estou sempre pensando em você. E decidi perguntar se você quer ficar comigo? Perguntou ela diretamente. O homem foi pego de surpresa. Ele sugeriu ir para uma cafeteria para não discutir o assunto na rua em frente ao prédio do escritório. A expectativa pesava muito sobre Julie, mas ela concordou. Nick galantemente empurrou sua cadeira para trás e perguntou o que ela gostaria de beber. Certo, estou apenas ganhando tempo, admitiu Nick. Antes de tudo, preciso pedir seu perdão. Eu me comportei de forma terrível. Você não merecia nada do que aconteceu com você. Você é honesto e sincero. Tenho sorte de saber que você tem sorte de me amar? É claro que você não é responsável pela morte do Jack. Como não é culpada pelo fato de eu ter sido expulsa da escola? Isso foi feito por pessoas completamente diferentes. Julie ficou comovida com tudo o que ele disse. Ela ficou feliz por ele ter conseguido esquecer as mágoas do passado e ter percebido seu erro. Assim, eles poderiam começar de novo sem olhar para o passado. Para casa. Julie voltou tarde naquela noite. Ada verificou as lições de Stacey e a colocou na cama. O olhar com o qual a filha veio não se escondeu do homem. Quando você nos apresentou? Ele perguntou com um sorriso, vendo como Julie ficou instantaneamente envergonhada. É muito cedo. Já terminamos uma vez. Precisamos de tempo para nos acostumarmos um com o outro novamente. Não demorou muito para Nick. Assim que reencontrou sua amada, ele percebeu que não poderia mais perdê-la. Vindo para conhecer Ada. O noivo trouxe um anel com ele e, no círculo de sua família, pediu Julie em casamento. Você é meu único amor, meu apoio, meu amigo. Quero passar o resto dos meus dias com você. Você será minha esposa? Disse Nick com entusiasmo em sua voz. Adam sorriu com aprovação. Stacey ficou parada no lugar, fascinada com o que estava acontecendo. Ela estava feliz por mamãe e tio Nick estarem juntos novamente. Afinal, ao lado dele, ela estava tão feliz. Literalmente brilhava. Filha, não puxe, responda já, Adam riu. Sobre as filhas confusas. Sim. Sim, claro, sim. Julie se jogou no pescoço de seu amante, e ele a envolveu. Com triunfo, decidimos não adiar. Afinal, não havia dúvidas sobre os sentimentos da noiva e do noivo. O casamento foi um sucesso em toda a cidade. Havia muitos convidados. A maioria deles os recém-casados nem sequer conheciam. Eram pessoas respeitadas na cidade que não recebiam presentes generosos para uma família jovem. Apesar do feriado grandioso que Adam organizou para sua filha e seu genro, seu principal presente foi o fato de que as notícias sobre o colapso dos negócios de Robert começaram a aparecer nos jornais e nas redes sociais. Todos os seus negócios cheiram mal, disse o homem a Julie, ele teve o que merecia por tudo o que fez com você. Essas pessoas são indignas. Nada de bom. Não consigo acreditar em meus olhos. Como você conseguiu fazer isso? Julie se admirou, percebendo que seu pai estava longe de ser uma pessoa comum. Nick, Stacey e Adam surpreendentemente se davam bem. Agora, na casa grande, risadas e conversas sinceras eram ouvidas constantemente. Apesar do início de uma nova vida próspera, Julie não se esqueceu de sua velha amiga Sophie. A avó se tornou uma visitante frequente da nova casa dos antigos vizinhos. Adam Politelli enviou um carro com motorista para ela, a fim de tornar seu deslocamento confortável. E Sophie sempre vinha com hotéis.